Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. Cara, esse vídeo de 2 anos atrás, mas é de um canal que eu gosto muito, de música, que é o canal do Gilson, que é fotografia e música. Ele tá há 2 anos aí pra trás, mas é muito legal, cara. O nome do vídeo é Ouvir Música com Qualidade e Conselho de Audiófilos. Vamos dar uma olhada aí no que o Gilson nos apresenta. O patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E estamos aqui com mais um vídeo para o canal de música. E hoje eu vou falar da aparelhagem de som que eu uso aqui no quarto da música. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Estávamos no auge da pandemia, hein? Então, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu ouço música aqui, no meu quartinho da música. Aqui é o aparelhagem de som. Acho que quem assiste os vídeos do canal vê que eu gravo o vídeo naquele canto ali na minha mesa. A coleção tá aqui atrás da câmera, na estante. E aqui a aparelhagem de som que eu uso. Eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês para mostrar que é possível ouvir música com qualidade sem gastar os valores do seu rim. Por que eu digo isso? Há uns anos atrás, eu tive contato com uma galera audiófila, 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás. Eu sempre gostei de música, mas depois que eu tive esse contato, eu tive alguns conselhos e eu direcionei aquilo que, a aparelhagem de som que eu tenho aqui. Antes, óbvio, olha só. Primeiro, eu já falei num vídeo anteriormente que eu me considerei um colecionador de música há muito pouco tempo atrás. Por quê? Porque na época que eu comecei a comprar CD, era a única maneira que tinha de ouvir música. Isso foi lá em 93, 94. É verdade, cara. Era a única maneira mesmo, cara. Não tinha outro jeito, né? Rádio, talvez, mas tu não escolhia a tua música. Tu ia ouvir o que o cara tava tocando ali na hora, né? A programação da rádio. CD ali, 90 e poucos, vinil, né? Mas enfim, como era o único formato, a gente acabava não se considerando colecionador, né? Até porque nem era tão nichado assim. Era a única maneira de ouvir música. Então, os CDs foram se acumulando. Por quê? Porque era uma coisa que eu gostava de ouvir. Eram músicas que eu gostava de ouvir. Boa. Então, com o tempo, esses CDs foram crescendo. E a partir do momento que eu percebi também que eu gostava de ouvir música com qualidade. Aí o gato tá entrando no vídeo. Não era só ouvir música, não era só ter a mídia, eu gostava de ouvir com qualidade. Então, até uns 15 anos atrás, o único aparelho de som que eu tive é esse receiver que tá aqui embaixo, ó. Não sei, acho que é isso, dá pra ver no vídeo. Eu tô sem óculos, eu não consigo ver direito o que tá acontecendo. Mas eu sempre, quando eu tinha 20 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego registrado, e a primeira coisa que eu fiz foi ir numa loja de eletroeletrônicos aqui na cidade comprar esse receiver, um Philips FR752. Esse receiver tem 25 anos de idade já. Ou seja, tem 25 anos que ele tá comigo, ele funciona perfeitamente ainda. E ele tá aqui na estante porque eu tenho muito amor por ele. Eu tenho muita, sentimentalismo mesmo. Foi o meu primeiro aparelho de som legal. E junto com ele, eu usava as caixas da Gradiente WZ23. Eram caixas de som de 3 vias, que elas vinham num aparelho 3 em 1 da Gradiente. Então o aparelho 3 em 1 era do meu pai, o aparelho queimou, eu não lembro direito o que aconteceu com ele, as caixas sobraram em casa, e eu comprei esse receiver da Philips para mim poder ouvir música, né? Ele ficava no meu quarto com essas 2 caixas de som. Junto com o receiver da Philips, esse aparelho aqui, ó, esse CD player. Ah, esse Sony aí é bom pra caralho, meu. É bom pra caralho. Aliás, esses equipamentos da Sony ali nos anos 90, cara. São todos muito bons, cara. Como eu falei, né? Eu tenho barratinha, né? Tá aqui comigo ainda, tá ruim ali o carrossel. Puta, mas a qualidade é demais, cara. A Sony nisso é imbatível, cara. Principalmente dessa época aí, né? Da Sony, que era o M33. Esse foi o CD player da Sony, acho que mais avançado que eles lançaram aqui no Brasil. Ele foi o primeiro CD player da Sony que também podia ler MP3. Olha que bacana, né? Já estava ali, anos 90, já existia o MP3 e eles lançaram esse daqui. Eu acho que desses modelos aqui, que é só CD player, acho que esse aqui foi o mais parrudo que a Sony lançou antes de entrar aquela moda dos microsystems, né? Tive um microsystem da Sony também, que depois eu dei ele para minha mãe, mas esse daqui, ó, acompanha nós há muito tempo. Então eu fiquei muitos anos com esse receiver da Philips, essas caixas de som da Gradiente, e esse CD player da Sony. Aí depois eu conheci um pessoal que me abriu os olhos para a qualidade de música. Olha, existe uma maneira de você ouvir música com qualidade. Tá, você pode ser um audiófilo, gastar muito dinheiro, mas existem opções onde você pode ouvir música com qualidade sem perder, né, a sua saúde financeira, né? Eu depois que eu conheci esse pessoal, eu comecei a prestar atenção que caixa de som não é tudo igual.
e que você pode ter caixas de som onde você vai ter um rendimento melhor daquela música que você está ouvindo. As primeiras caixas de som que eu comprei nessa vibe foram da Infinity. Eu comprei 2 bookshelves da Infinity, a Primus P163. Eu acho que da bookshelf é aquela caixa pequena, que ela tem um falante e um tweeter, uma caixa de 2 vias, né? Ela tem 2 falantes. Então, nossa, quando eu botei aquela caixa para funcionar aqui, nesse receiver da Philips mesmo, eu já percebi a diferença. Eu já percebi que nas caixas da Gradiente, eu não ouvia o grave. Era muito agudo, né? O agudo, né? Que é uma onda muito fácil de se propagar no ambiente. Então qualquer caixa tem um agudo muito bom. Mas o grave é um problema. Você tem que ter um bom alto-falante para ter um grave de qualidade. E aquelas 2 caixinhas, quando eu botei para rodar, elas eram pequenas assim, ó. Quando eu botei para tocar, eu falei, mano, olha tudo que eu tô perdendo. Olha tudo que eu nunca ouvi dentro. Meu, faz diferença. A qualidade faz diferença. Apagar um pouco mais? Vai apagar um pouco mais. Mas em compensação, a qualidade, né, meu? Da música. Eu falei, nossa, e outra coisa, outro conselho que o pessoal me deu é o seguinte, olha, ouça a música em flat. O que isso quer dizer? Esse aparelho aqui da Philips, ele tem o botãozinho de grave e tem o botãozinho de agudo. A gente que ouve rock, a gente que é moleque, começa a ouvir heavy metal, começa a ouvir rock, a gente vai lá e deixa o agudo no talo, né? Você quer ouvir um negócio estridente. Tanto que essas caixas de som da Gradiente que eu tinha antes, eu queimei os tweeter dela 3, 4 vezes. Tive que mandar pra assistência pra trocar só o tweeter da caixa de som. E então a gente botava lá aquele agudo no talo, né? E a gente não mexia no grave, não importava pra gente o grave, a gente queria ouvir o estridente da guitarra. Jesus, hein, meu? Puta, por isso eu não passei de som. E falou, cara, isso é errado. Você tem que deixar tanto o agudo quanto o grave no 0. Porque aí você vai ouvir a maneira que o CD realmente foi gravado, que o disco realmente foi gravado. Porque tem um engenheiro de som que ele determinou naquele disco, na gravação daquele disco, a quantidade de agudo que ia ter e a quantidade de grave. E quando a gente coloca, que a gente fica mexendo, principalmente pessoal que tem equalizador e tal, e você mexe no grave e no agudo, você tá mexendo naquilo que não deveria. Muitos puritanos aí, né, acabam não gostando dessa parada do equalizador, né, de ter em casa, né, de mexer. Justamente por isso, né, porque tu mexe aí mais um filtro aí que tu coloca, né, digamos assim, no teu equipamento, né. Cansei de ver isso aí acontecendo, né, de pessoas falarem sobre isso, né. Tá cansado de estar mergulhado no digital, nos feeds, né, de Instagram, TikTok, coisas do gênero, cara? Saca essa proposta que eu tenho pra te fazer, cara. Entre no Rock Book Club, uma parceria entre o canal aqui Desconecta e também o canal da Nômade Cósmica, capitaneado pela Ana, né, cara? Todos os meses a gente tem um encontro pra falar de uma biografia de artistas do rock. Pra participar, cara, entra no link aqui abaixo que está pinado nos comentários. Porque você realmente deveria ouvir do jeito que saiu. Tudo bem, quando a gente não tem uma caixa de som de qualidade, quando a gente não tem um aparelho de som de qualidade, a gente não consegue reproduzir alguns graves da maneira que deveria. Então você vai lá e aumenta um pouco o grave para você ter esse retorno. Mas se você tem uma caixa de som de qualidade, um amplificador mais ou menos, o legal é deixar no flat, porque aí você vai ouvir o mais perto possível que o engenheiro de som determinou para aquele disco, né, para aquela gravação. Então, cara, nossa, eu olhei aquilo e falei, mano, que louco, olha só, a mudança que eu tive de qualidade de som só ao trocar a caixa de som. Lembrando que as Infinity Primus, eram muito baratas. Acho que dentro da entrada nesse mundo de alta qualidade, eram as caixas mais baratas que existiam no mercado. Meu sonho sempre foi ter uma caixa torre de 3 vias. Né? O que isso quer dizer 3 vias? A gente tem dois alto-falantes para o grave, um alto-falante para o médio e o tweeter, o agudo. Certo? Essas aqui são as Pioneer do projeto do Andrew Jones, são as FS52. Olha que caixa bonita. Ela foi lançada no mercado justamente para ser uma opção de alta qualidade com valor baixo. Por isso. Depois de um tempo, que eu tava lá com o meu Philips, tá aqui o Philips, com essas caixas da Infinity, eu pensei, tá na hora de trocar o meu brinquedo aqui, porque já fazia mais de 10 anos que eu tava com ele, e me indicaram comprar um receiver da Denon. Não tinha dinheiro para comprar um receiver novo, comprei um Denon usado, um Denon parrudo, né, grande, gigante, mas usado, ele não tinha. Era um receiver para home theater, ele era tão antigo que ele não tinha nem entrada HDMI. Então eu paguei bem barato nele. Coloquei, liguei as caixas, liguei o CD player, rapaz, que loucura. Pensei, Jesus, olha o que eu estava perdendo, qualidade de música. Eu lembro que eu paguei bem barato nesse receiver Denon. E da Denon eu também cheguei a ter um DVD, um aparelho de DVD da Denon também, com uma qualidade de áudio muito legal, que eu também comprei usado. Infelizmente o Denon queimou, os dois Denon, cara, acho que teve um pico de energia na época e queimou a parte elétrica dos dois Denons, a fonte dos dois Denons acabaram queimando. Esse é um problema de você comprar um aparelho de som importado que não tem representação no Brasil. Aqui na minha região, eu moro no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, ninguém que faz manutenção de equipamento de som, abriu o aparelho, eles não sabiam nem o que era aquilo. Falou, mano, aqui tem coisa que eu nunca vi na minha vida. Não tem como a gente consertar isso daqui. Eu sei que deve ter, em São Paulo, a 600 quilômetros daqui, deve ter alguma assistência que trabalha com Denon, né, mas eu não tinha como mandar
carregar, eu não tinha, o negócio era muito pesado, tinha que ser por transportador. Eu decidi comprar outro. Isso, mais ou menos, há uns 5 anos atrás. E eu comprei um Yamaha. Eu procurei no Mercado Livre, receiver estéreo, não me interessava, home theater, né? Eu queria pra ouvir música. Procurei no Mercado Livre, receiver estéreo. E o que eu achei mais em conta foi a linha Yamaha Natural Sound. Eu falei, nossa, cara, um receiver bonito, Yamaha, marca tradicional. Olha só que bacana, eu sei que na época eu paguei R$1.400 nele novo. Né? Hoje está custando 3, 4 mil reais. É né? Um receiver estéreo, ele é feito para ouvir música, tá bom? Ele chegou, abri, lindo, maravilhoso, todo digital, todo lindo. Coloquei, liguei as caixas nele, botei para tocar. Mano, que decepção. Sério? Que decepção. O meu Philips, aqui, esse Philips, de 25 anos que eu tenho ele, tem um som mais gostoso e mais bom, mais bonito do que esse da Yamaha. Mano, o receiver da Yamaha, ele não tem grave. Ele, mesmo que você vai lá no botão do grave e aumenta no desespero, né? Lembra que eu falei que eu ouço tudo no zero? Você vai lá porque não tem grave, mano. Você aumenta no desespero e mesmo assim fica um grave que não é bonito. Pô, é um receiver legal, é um receiver bonito, mas ele não tem grave, ele não tem pancada. Você não sente um som encorpado. Isso é um problema, né, cara? É que nem os caras hoje em dia, né? Meus caras ouvem... Ou as caixas têm excesso de grave, que é um saco, ou os caras ouvem essa porra no celular, né, velho? A pra beira da praia, aí os caras tão celular tocando. Tem casa, né, meu? Pô, o cara não tá tão acostumado com áudio de baixa qualidade desses streamings de forma geral, que o cara ele já nem se importa mais em ouvir o som no celular, né, cara? Olha que ponto nós chegamos, hein? Que ponto nós chegamos. Eu já tinha comprado, eu fiquei com ele. Não tinha outra opção. Fiquei com ele uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, desde que o Denon queimou. E um belo dia, eu tava olhando no Mercado Livre e vi isso aqui. Esse Gradiente S95. Cara, esses antigos são bons pra caralho. Da década de 80. Tá, isso é um receiver final da década de 70, começo da década de 80. E eu olhei pra ele, pô, mano, olha só nessa carona bonita. Sempre quis ter um receiver assim com um cara mais vintage. Estileira, né? É bonito mesmo, cara. É bonito. E tal. Tava pedindo R$400. Pô, o problema de você comprar um receiver mais antigo é que você talvez não ache manutenção pra ele. Exato. Pô, já tem 30 anos, 40 anos um receiver desse. E talvez você não vai achar manutenção pra ele. Mas falei, dane-se, eu conversei com o vendedor, ele disse que ele tava perfeito, que ele não tava dando nenhum chiado, aquela coisa toda. Comprei. Cheguei em casa, tirei o Yamaha da estante, coloquei esse daqui, liguei os cabos nele. Dei um pouquinho de volume, lembrando que esses aparelhos antigos, eles trabalhavam com entrada. Por exemplo, um toca-disco, um CD player, mas da época, eles tinham um sinal baixo, então eles têm bastante potência. Então se você ergue só um pouquinho o volume, você já tem uma pancada, tem que tomar cuidado com isso. Cara, era outro som. Eu tinha o grave de volta. Eu tinha um som nítido. Isso num aparelho muito antigo que você acha por um preço relativamente tranquilo ali no Mercado Livre, por exemplo, ou mesmo na sua cidade. Aqui, que é interior, eu entro no Mercado Livre, no Facebook, lá no Marketplace do Facebook, tem um monte de gente vendendo esse receiver. Lembrando que a Gradiente tem vários receivers da linha S. Eu acho que o S95 é um dos mais baratos. Mano, uma qualidade de áudio animal. Uma coisa incrível. E eu não me arrependi, ele tá aqui e tá funcionando perfeitamente. Baita dica, hein? Eu tenho um toca-disco Gradiente aqui e vou atrás de um receiver aí pra desse modelo, né? Mas que tu falou aí que é um dos mais baratos. Até a galera aí que tá vendo esse vídeo depois da live aí, deixa nos comentários aí qual receiver da Gradiente vocês recomendam que não seja o olho da cara, né? Eu quero uma coisinha de entrada, pode ser, não tem problema. Não tem problema. Um tempo atrás, eu tava fuçando nos fóruns do pessoal que gosta de música, do pessoal que gosta de amplificador. Embora eu não planejasse comprar mais nada, a gente fica olhando as coisas, né? Tem receivers vintages lindos, maravilhosos, eu gosto de dar uma olhada, eu gosto de ver o que está sendo negociado, o que não tá. E eu vi no Mercado Livre esse amplificador que tá aqui atrás de mim, o Cygnus AC500. Achei por um preço bacana. Procurei na internet sobre ele, procurei vídeos no YouTube sobre ele. Todo mundo fala muito bem sobre esse amplificador. E eu sempre quis ter, em vez de um receiver, um amplificador. Coisa boba da minha cabeça, coisa boba do que eu gostaria de ter. E eu entrei lá, achei um cara que estava vendendo por um preço interessante, por R$750. Conversei com ele, conversamos, ele falou que estava tudo certo, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, comprei. Chegou, coloquei ele aqui, conectei tudo nele e botei para rodar. Olha, o Cygnus, ele é muito bom, ele é muito legal. Só que eu achei que o som dele fica um pouco embolado. Ele não tem a nitidez de som que o S95 da Gradiente tem. Então hoje, o que eu tô usando? Uma coisa legal do Cygnus é que ele pode ser usado como power ou como pré-amplificador. Então, ó, isso aqui é um amplificador integrado, o S95. Ele faz a pré-amplificação e a amplificação da música no mesmo aparelho. O Cygnus me dá a opção de, olha, eu tenho um power, uma potência muito forte e eu queria um pré-amplificador. Então você usa o Cygnus como pré-amplificador e liga na potência. Ou, eu tenho um pré-amplificador muito legal, mas eu precisava de um power para empurrar o som. Então você usa esse pré-amplificador na entrada de amplificador dele. Então o que eu tô fazendo? Eu tô usando o Cygnus como pré-amplificador, então o som sai
do CD Player da Sony, ele passa pelo Cygnus, e o Cygnus manda pro Gradiente S95. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Cygnus tem muito mais entradas auxiliares do que o S95. O S95 tem 2 entradas auxiliares, então eu poderia entrar fora a entrada de fono. E o Cygnus tem 5 entradas auxiliares. Então eu posso ligar muito mais coisa nele e mandar pro Gradiente, que tem ali a saída mais bonita, né, no som, e eu tenho aqui a possibilidade de ligar mais coisas. O que eu estou usando hoje de aparelhagem de som? Então é o Gradiente S95, é o Cygnus AC500, que está aqui atrás. Eu uso o Sony M33 como CD player. E em cima do Sony tem um DVD, um aparelho de DVD da Philips. Por quê? Porque o M33 é um CD player antigo. Tem CD que não roda nele. Caramba! Principalmente CD que tem o Enchanted, né? Que tem o vídeo junto. Então você tem lá o CD que ele é de música, mas se você colocar no computador, antigamente não tem mais isso, né? Mas na tinha uma década de época. 2000 isso foi muito famoso. Você colocar lá o CD pra rodar e você vê uns videoclipes, apresentações. Às vezes o M33 não consegue ler. Caramba, cara. Não sabia disso, não. O DVD da Philips que ele consegue ler. Olha só, então eu já tenho ligado no Cygnus o CD player e eu tenho ligado o aparelho de DVD. E aqui atrás vocês estão vendo uma caixinha, sabe? A maletinha? Um toca-disco em forma de maletinha. Ah, mas isso foi presente de uma amiga pra mim. Né? Porque eu tenho aqui uns 2 ou 3 vinis. Eu sempre quis ter um aparelho de vinil, quem sabe, para começar a comprar de novo discos, né? Mas ele tá ligado também no Cygnus. E ele tá aqui muito mais como leitor de pendrive e receptor Bluetooth. Por quê? Porque ele tem, né? Você abre a maletinha, tem lá a agulha, tem o prato para você rodar o disco, mas ele tem uma conexão de MP3 e ele é um receptor Bluetooth. Né? Ele tem uma conexão de USB, você coloca o USB, ele já roda o MP3 que tem nessa USB, e ele conecta Bluetooth. Eu conecto ele no computador, eu conecto ele no celular, e eu consigo ouvir Spotify aqui no S95 e no Cygnus, porque eles são antigos, né? Eles não têm essa tecnologia. Eu tenho que comprar realmente um receptor de Bluetooth, mas aqui a maletinha de toca vinil, ela resolve o meu problema. Boa. Isso, gente, é tudo para ouvir música. A minha coleção existe para que eu ouça música com qualidade. Essa que é a minha loucura. Eu conheço gente que compra CD e não tira o lacre. É para guardar na estante, para valorizar, para ele manter o valor, para ele estar sempre mais caro. Sabe? Meio uma especulação com o CD. Não, cara. Eu pego o CD, eu arranco o lacre. É isso aí, meu. Eu quero ouvir ele, se ele vem com um pôster, eu boto na parede, porque o meu lance é ouvir música. Tem um CD aqui que vale muita grana, né? Porque, pô, faz 25 anos que eu compro CD. A maior parte deles são comprados no lançamento. Então eu compro no lançamento, daqui 10, 15 anos, olha o valor que algum... Fala aí, Disconnectors. Esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.